Fala pessoal, eu sou o Niraldo Melo, trompetista da Spock Frevo Orquestra e vocês estão assistindo Trumpet Flix. Quer dominar o trompete e levar sua paixão para outro nível? Na JTF Aulas, você aprende online com professores renomados do Brasil e do exterior, no seu ritmo e sem sair de casa. São quase 1000 horas de aulas, com suporte exclusivo que te impulsiona a evoluir. Fala pessoal, aqui é o Bruno Garcia, o canal Trumpet Flix, e hoje mais uma presença ilustre aqui no estúdio, pessoal da Spock Frevo aqui, Niraldo Melo. Maravilha, querido. É um prazer ter vocês aqui. Prazer imenso. E pra gente começar a falar de trompete, faz uma breve introdução para quem não te conhece. Quem é o Niraldo? Então, Niraldo Melo é um trompetista que vem do interior de Pernambuco. Eu sou da cidade de Sanharó. E comecei os meus estudos em banda de música. Então eu sou filho de banda de música, as bandas de música do interior, ali na região próxima à cidade do Moacir Santos, do Cacá, né, e de tantos outros grandes músicos pernambucanos. Então comecei minha história em banda de música. Depois passei por bandas de baile, toquei muito tempo em bandas de baile, bandas de forró também, né, que é outro cenário bastante comum na formação dos trompetistas. E só depois, mais ou menos ali próximo dos 20 anos de idade, foi que de fato eu comecei a trilhar essa carreira mais voltada para o trompete. E aí a partir disso fui estudar no conservatório com o professor Wilson Pimentel, foi meu primeiro professor de trompete, a quem devo muito, a quem aprendi muito. E depois fazer faculdade, fazer especialização, mestrado, até de fato chegar hoje, né? Mas de fato, a minha história ela começa no interior de Pernambuco, na banda de música, com um professor que não era trompetista, era um trombonista, professor Ricardo, e só depois, de fato, eu consegui realmente me especializando, né? Fazendo o conservatório com o professor Wilson, fiz a graduação não em trompete, eu sou licenciado pela Universidade Federal de Pernambuco, é uma licenciatura plena, então foi uma formação mais voltada para essa área pedagógica, do ensino da música, musicalização. E só depois eu senti essa necessidade também de continuar, né, trilhando esse universo acadêmico no trompete, onde eu fui estudar com um professor, que muitos de vocês conhecem, que é o professor Ayrton Benck. Então tive essa enorme felicidade, né, esse prazer de poder estudar com o professor Ayrton Benck, fazer meu mestrado com ele, também sobre frevo. Né, ele que é um grande pesquisador, além de um super trompetista, é um grande pesquisador na área do frevo, e mais ou menos estou por aí, né? Terminei o mestrado há não muito tempo e pretendendo fazer o doutorado para poder continuar trilhando nessa pesquisa, continuar pesquisando e investigando mais sobre esse gênero musical tão importante para a gente. Maravilha. E ao longo da sua vida, quem foram suas referências no trompete? Então, como trompetista, eu posso dizer que segui um caminho que é muito comum para a gente do interior, onde muitas vezes não temos tantas informações. Hoje tudo está mais acessível, né? Mas na minha época, eu sempre falo que eu sou de uma geração da transição, do analógico para o digital, né? Então ali década de final de 90, início dos anos 2000, numa cidadezinha do interior com 12 mil habitantes, então a gente não tinha muitos recursos. Então basicamente o que chegava para a gente na época eram os discos. Então você tem esses trompetistas célebres da história, né, do trompete, da história da música, como o Ray James, quem eu poderia dizer mais? Clifford Brown chegava a algumas coisas, Miles Davis, Wynton Marsalis, menos, tá? Mas Louis Armstrong. Então basicamente eu ainda sou da geração que começou ouvindo discos. Então minha mãe tinha uma radiola e eu lembro que eu já iniciando ali na banda de música, um amigo chegava e dizia, olha, meu pai, meu avô tem um disco de um trompetista, leva lá para você assistir, para você ouvir. Então basicamente eu começava a ouvir esses trompetistas, o Al Hirt também era outro grande trompetista que a gente tinha acesso. Então basicamente o meu início foi ouvindo essas pessoas, mas sem muita pretensão, eu não tinha muita consciência de quem era, da importância que essas pessoas tinham. Só ouvia porque gostava. Só ouvia porque gostava, já era fascinado por trompete, né? Então comecei basicamente com essas referências, assim, desses trompetistas que eu ia ouvindo nos discos.
Mais tarde, quando eu comecei de fato a estudar o instrumento, né, de uma forma mais direcionada, foi que eu pude de fato conhecer melhor esses músicos, e aí vem o Wynton Marsalis, vem o próprio Sergei, vem da área do popular, vem Miles Davis, Dizzy Gillespie, Clifford Brown, Fred Hubbard também foi outro trompetista que eu ouvi muito, né, durante a minha carreira, além dos músicos pernambucanos. Então, meu próprio professor Wilson Pimentel, o Enoque Chagas, o Fabinho Costa, todos os trompetistas da Spock Frevo, né? A gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre a Spock Frevo, mas, de fato, foi um trabalho que me influenciou muito, que me motivou muito a iniciar essa carreira como trompetista, né? Especificamente, profissionalmente como trompetista, além dos grandes músicos das orquestras de baile, né? A Orquestra Tabajara, por exemplo, a gente ouvia muito, né? Tocava muito o repertório da Orquestra Tabajara também, a Orquestra Mantiqueira, muito, até pela influência do Cacá Malaquias, do Jericó, que eu tive a grata felicidade de conhecê-lo, né? E, enfim, esses basicamente foram os trompetistas que me influenciaram, né, nesse início da carreira. E vocês estão aqui em São Paulo com a Spock Frevo. Exatamente. Como é tocar na Spock Frevo? Eu tenho uma história muito particular com a orquestra, né? Eu sou um dos músicos, apesar de já fazer 10 anos que eu estou na orquestra, mas eu sou um dos músicos mais jovens, né? Agora nós temos outros instrumentistas que entraram recentemente, mas até pouco tempo eu era talvez um dos músicos mais jovens da orquestra. E Augusto, que é o nosso primeiro trompete, né, nosso chefe de naipe, foi quem me indicou para participar do grupo ali no ano de 2014. E o que acontece, na verdade, é que eu tenho uma lembrança muito forte da primeira vez que eu ouvi o trabalho da orquestra, que foi ali por volta de 2006, quando eles lançaram o álbum Passo de Anjo, e eu lembro do quanto essa escuta me marcou, né, poder ouvir o frevo tocado de uma forma muito diferente daquela que nós tocamos na rua, apesar da essência estar ali no trabalho da Spock Frevo, mas era tudo muito diferente, os arranjos, os improvisos, né, que foi uma área que eu acabei buscando para me especializar também depois, essa área da improvisação do frevo. Então tudo aquilo chamou muito a minha atenção e me despertou essa vontade, né, essa motivação de estudar e de um dia fazer parte da orquestra. Isso lá em 2006. Então era menino ainda começando a tocar, mas eu lembro que desde esse primeiro momento, dessa primeira escuta, eu fiquei extremamente feliz e motivado para estudar e para um dia participar da orquestra. Os anos foram se passando e tive a oportunidade de estudar no conservatório, de fazer faculdade, mas eu confesso que, na verdade, o meu grande sonho de sair do interior para ir para o Recife era fazer parte da Spock Frevo. Eu contava para os meus amigos que basicamente o sonho era o seguinte: se um dia eu tocar uma música com a orquestra, eu posso dizer que estou realizado, já posso morrer feliz. Então, em 2014, depois de participar de um festival, o Augusto me encontrou, eu já, por tocar baile, então a prática da improvisação era muito comum, né? A gente que toca baile precisa acompanhar o cantor, precisa fazer um solo, precisa tocar os mambos, o jazz, a gente toca, enfim, todos os gêneros, todos os estilos. Então eu tinha já um pouco essa facilidade, essa habilidade de improvisar um pouco nas músicas. Eu lembro que Augusto, me vendo tocar alguma coisa num determinado festival, fez esse convite. Olha, Niraldo, a gente provavelmente vai precisar de um companheiro para o naipe da Spock Frevo, alguém que tem essa habilidade de improvisar, e queria saber se você tem um interesse. Isso é muito forte assim na minha mente, né, esse convite. E meses depois, ali por volta de maio, junho, foi que realmente ele ligou novamente, o Gilberto e o Spock também ligaram para mim e falaram, né, olha, Niraldo, tem uma oportunidade a gente tá precisando de um trompetista, e gostaríamos de te ouvir tocando com a gente, né, e fazer Eles não falaram em teste, mas basicamente existiria ali, né, uma experiência para ver se funcionaria ou não. Então, nesse momento, assim, a partir daí, eu falo que a Spock Frevo foi e é um grande presente na minha vida,
E foi onde tudo começou, né? A partir desse convite do Augusto, e até hoje eu venho trilhando, né, essa jornada com os pés muito mais firmes agora na minha música, né, no frevo, na música pernambucana, que foi outro aspecto muito importante do convívio com os músicos da orquestra, lançar esse olhar sobre a nossa música. Né? A partir da orquestra eu tive muitas experiências de conhecer outros músicos, outros gêneros musicais, e poder refletir sobre o poder, a força mesmo que a música brasileira tem. Né? Tem muitas histórias assim sobre viagens. Nós fomos tocar no festival, Bruno, no North Sea Jazz, em 2015. E eu lembro de uma experiência que eu tive lá, que foram muitos shows, né? Os shows acontecem simultaneamente, então eu lembro que a gente ficava todo mundo louco, assim, assistia 2 músicas num lugar, eu vi o Wayne Shorter, eu vi o Richard Galliano, Brent Formasalis, Joshua Redman, e você ficava louco ali, tentando assistir de tudo um pouco. E eu lembro que em um determinado show, eu conversando com os meninos, eu sabia o nome dos compositores, das músicas, das gravações, quem gravou, quem fez o solo em determinado ano. E eu lembro que quando nós fomos fazer o nosso show da Spock Frevo, muitas das composições que eu tocava ali, eu não sabia quem era o compositor, eu não sabia em que ano a música havia sido composta, eu não sabia a história por trás da música. Isso me deu um grande choque, porque eu comecei a pensar, eu conheço mais da música de fora do que da minha, que eu trabalho com ela, eu sou do local. Então isso foi um grande choque para mim na época. E a partir daí eu comecei de fato a fincar mais os pés, né? Fincar mais as raízes. Pesquisar mais sobre a nossa música. Foi a partir daí também que eu fiz o mestrado sobre improvisação no frevo. Então meu trabalho lá com o professor Ayrton Bank, né, na UFPB, foi sobre a improvisação, também pela própria experiência que eu tive na orquestra, né? Quando eu entrei em 2014, eu já estava naquele momento de estudar o trompete, estudar a técnica, mas eu estudava muito também a improvisação. Então eu fazia as transcrições dos solos, análise dos solos, tocava tudo, tentava improvisar. Só que quando eu fui para a orquestra, e já nesse primeiro teste, né, lá no início de tudo, eu lembro que no frevo Nino Pernambuquinho havia um solo para fazer, e a primeira experiência assim, foi muito forte, porque imagine você, fã da orquestra, e era um lugar que eu tinha um sonho de tocar, então estava muito emocionado naquele momento, e eu lembro quando o maestro disse, olha, Niraldo, você vai solar nessa música aqui, junto com os saxofones. E eu lembro que quando eu entrei improvisando, com a linguagem bem jazzista, tentando, né, trazer tudo aquilo que eu tinha estudado até então, não funcionou. Em termos de linguagem, não funcionou. Eu lembro que o ritmo, né, do frevo é algo que pulsa muito para frente, assim, muito frenético, tudo né? muito frenético. A banda vem tocando coisas também junto com você, então assim, parece uma onda mesmo que vai te arrastando, sabe, te levando para um lugar que, se você não tiver muito controle, muito domínio, realmente passa por cima de você. E como é esse negócio de improvisar no choro? No choro não, no frevo. No frevo. Então, foi a partir dessa experiência que eu entendi que, para a gente improvisar no frevo, é muito importante ter uma consciência mais profunda mesmo sobre a linguagem, sobre os ritmos, sobre as células rítmicas, sobre as células melódicas, sobre o que está acontecendo harmonicamente, porque tudo se encaixa melhor. Não é que o jazz ele não cabe, e tem muitos músicos que fazem isso de uma forma maravilhosa, né? Mas eu entendi que um grande caminho para a gente improvisar no frevo é ter essa consciência, ter esse banco mesmo de dados, de frases, das composições. Eu sempre gosto de praticar um pouco os meus solos, pensando em pequenas composições mesmo de frevo, né? Quando eu fui entrevistar os músicos durante o mestrado, muitos deles falavam sobre essa concepção que eles têm da improvisação como uma composição no ato da performance. É isso que o teórico, inclusive Bruno Nettio, né, um grande pesquisador da área da improvisação, ele fala. Compor, a improvisar
compor no ato da performance. E no caso do frevo, isso é muito, muito presente. Então, quando a gente vai improvisar, se você começar a pensar no seu improviso como uma composição, onde você tem, assim como no frevo, a ideia das perguntas e das respostas, né? Isso é muito comum no frevo, na composição, você tem uma frase que seria uma frase antecedente, seria uma pergunta, e depois uma resposta. Então você tem... Na improvisação funciona bem parecido com isso. Dá para usar isso, né, na improvisação. Então eu comecei a entender essas coisas. Então quer dizer que esse fraseado fica interessante, quer dizer que existe uma ponte, nessa ponte eu consigo desenvolver determinados conjuntos de frases. E foi a partir daí, e desse desconforto, inclusive, que eu tinha para improvisar no frevo, que eu fui pesquisar no mestrado e tentar entender melhor como era que funcionava. Mas, basicamente, para a gente iniciar esse processo de compreensão e de prática mesmo, né, de desenvolver essa habilidade no frevo, eu sempre aconselho ouvir muito, ouvir as gravações, ouvir os frevos, não só os improvisos, ouvir realmente as melodias de frevo, entender o que é que o saxofone está fazendo, o que é que o trompete está fazendo, o que é que o trombone está fazendo, e ir criando um banco de frases. Vai tirando uma frase que é muito comum, que a gente usa muito nos improvisos, que é do Duda no frevo, os frevos de Nunes também, que é um autor, um compositor muito importante pedagogicamente para o frevo, onde uma aluna minha, durante o seu trabalho de TCC, começou a investigar o potencial pedagógico da obra do maestro Nunes e percebeu que, de vários entrevistados, normalmente, dos 5 primeiros frevos, 2 ou 3 eram do maestro Nunes, que tinham uma escrita mais pedagógica, voltada para os meninos da banda, né, iniciantes. Então, esse é o caminho, eu acredito, para se desenvolver, não só a improvisação, mas acho que a linguagem do frevo, de uma forma geral. Acho que a UF falou para vocês um pouco sobre essa questão da linguagem, e realmente está tudo muito ligado com a nossa vivência, com o gênero. É o tocar na rua, é o passista, é o bloco em volta da orquestra, todo mundo pulando, né, aquela energia. Então, tudo isso, eu acho que constitui essa linguagem. É importante que as pessoas tenham consciência disso e que, de alguma forma, tentem incorporar isso na prática. Acho que, basicamente, é isso. E agora, voltando para o trompete, que tocar com a Spock Frevo demanda bastante. Sim. Até comentei antes aí que uma vez eu toquei com o Spock, todo esse repertório, Pernambuquinho, Passo de Ança, e é puxado, puxado. Como é que você se mantém em dia com isso? Então, isso é uma pergunta muito, muito importante, porque no meu caso em específico, a minha função é de terceiro trompete da orquestra. Eu estou ali na estante do terceiro trompete e tenho essa responsabilidade muito grande com os solos e com os improvisos. Então, em algum momento ou outro, nesse show com o Lenine, por exemplo, acho que tem uma música que eu dobro o primeiro trompete com Augusto. Mas é uma música tranquila, está numa região, numa tessitura ali ainda tranquila de se fazer. Então, minha preparação técnica, realmente, ela é muito mais voltada para o aspecto do solista, que precisa ter a extensão, que precisa ter a resistência, mas que, ao mesmo tempo, eu tenho essa preocupação muito em manter a sonoridade, manter o som o mais limpo possível, as articulações o mais no lugar possível, porque eu penso que, sobretudo ali a partir do segundo, terceiro e quarto trompetes, a gente tem uma função muito importante, que é de dar esse apoio ao primeiro, né? O apoio harmônico, o apoio com as articulações. Então, o quanto mais o meu som estiver limpo, a afinação, as articulações estiverem bem definidas, eu acho que eu vou ajudar o meu companheiro, e os meus companheiros, na verdade, de uma forma geral, a equilibrar o naipe. Então, normalmente, antes dos shows, eu tenho aquele trabalho todo de fundamentos. Eu penso muito a partir do que eu aprendi com meus professores todos, né? Não só o professor Wilson, o professor Ayrton, mas todos aqueles que eu tive a oportunidade de fazer aula. Eu penso sempre nos fundamentos principais do trompete. Então, primeiro, respiração, né? E aí, se a gente for pensar em respiração, a postura tá dentro disso também, né? Ter uma boa postura, estudar a respiração, emissão, fluxo ou fluência, né, para você trabalhar essas conexões, o ar, né, conectando as notas, flexibilidade e articulação.
Basicamente, eu trabalho esses 5 fundamentos, não só para mim, mas com os meus alunos também. Né? Atualmente, eu sou professor de um curso de graduação lá no interior, um curso de música popular, inclusive, lá na cidade de Belo Jardim, no Instituto Federal. Então, basicamente, isso é o que eu trabalho com os meus alunos. Nesse trabalho como professor, eu tenho a oportunidade de me manter tecnicamente, porque eu aproveito as aulas para estudar com os meninos. Né? E na Spock Frevo, então, especificamente, além desse trabalho técnico, eu tenho essa função de solista, onde eu tenho que sempre estar estudando as harmonias das músicas, estudando os solos. Então tem coisa que está escrita. Tem até uma história engraçada, se você me permite contar, que lá no início da orquestra, né, durante esse teste que foi feito, tinha uma música com um solo que ele tinha um improviso ali na parte B, mas o início ele era escrito. E esse foi um dos grandes desafios. Eu acho que mais do que improvisar, foi levantar e tocar algo que estava escrito, que não poderia haver falha. Né? Tecnicamente era um frevo que exigia algumas coisas de superagudo, de articulação, e que até então os músicos que tocavam na orquestra sempre fizeram isso de uma forma muito brilhante. Né? E eu lembro desse solo para fazer, que era na música, era um medley na verdade, que é o que Nelson gostou, que eram 3 frevos do compositor Nelson Ferreira. E na semana do show, eu lembro que assim, o show era no domingo, na segunda-feira, antes do show, eu já comecei a pensar no solo. Meu Deus, o solo. Meu Deus, o solo. Meu Deus, o solo. Começava a estudar isso, repetia inúmeras vezes, anotava quantas vezes eu acertava, quantas vezes errava, onde eu errei, o que é que eu preciso estudar. E fomos para os shows. No primeiro show foi bom, tirei aquele peso das costas, eram 5 shows. No segundo show, teve ali um pequeno escroque, mas tá na média, passou. E assim foi a semana. Tinha ali um pequeno escroque, mas no geral foi tudo tranquilo. E eu lembro que o último show foi aqui em São Paulo, ali próximo do Morumbi, num festival muito importante. E eu lembro que o pessoal estava todo mundo muito concentrado para o show, né? Aquela banda, o Snark Purple, tocou antes da gente e tal. E eu lembro que estava todo mundo concentrado e eu pensando no solo. Meu Deus, tem um solo para tocar. E nesse dia eu acordei lá no hotel, fiz toda uma preparação técnica, respiração, emissão, os estudos de fluxo, né, com Clark, com Schlossberg, com Sikovics, flexibilidade, articulação, deixei tudo no lugarzinho. Mas eu confesso que eu estava muito nervoso, assim, muito ansioso para passar logo. Para passar logo aquilo, né? E aí foi interessante, Bruno, porque isso revela o quanto a nossa mente ela pode jogar a favor, mas pode jogar contra. Né? O estudo técnico ele é extremamente importante, né? Ele nos dá essa segurança, esse pé no chão para você subir no palco e fazer o que tem que ser feito. Mas é muito importante também essa preparação da cabeça, de você estar bem, de você estar tranquilo, você saber que você fez tudo o que poderia fazer tecnicamente até aquele momento e depois curtir o momento. E aí foi interessante que tocou a primeira música, tocou a segunda, lá pela terceira ou quarta música do show, o Spock anunciou, né? Vamos tocar agora 3 frevos do compositor Nelson Ferreira, um arranjo da orquestra, o que Nelson gostou. E aí eu já levantava, ficava só eu em pé, e a orquestra tocando, a Delson na bateria tocando, que é um gênio que conduz a gente. E eu lembro que comecei tocando, solando a música. E aí foi interessante que aí eu passei pela primeira parte da música, tinha uma casa de primeira vez, tinha que voltar. Quando chegou na casa de primeira vez, o cérebro já começou a jogar contra. Ah, você fez a primeira parte, mas ainda tem uma. E aí? A boca vai aguentar? Você vai conseguir? Sabe? Isso tocando e pensando nisso. E no meio do solo, todo o teatro, todo o local começou a aplaudir. Eu não estava olhando para as pessoas, mas eu ouvi aquela massa sonora dos aplausos. E na hora eu pensei assim, rapaz, eu tô agradando. Que maravilha, tá dando tudo certo. Eu não lembrei de agudo, eu não lembrei de articulação, eu só toquei. Toquei. E achando, e assim, com aquela sensação de que tipo, rapaz, eu sou um artista, eu sou o cara,
Tá dando certo. Tá dando certo. Fui, toquei. E aí toquei a música toda. Quando terminou, que eu sentei, que a adrenalina baixou, e o povo aplaudindo. E eu, com aquele riso, assim, escondido, sabe? Mas aquela felicidade de que deu tudo certo. E aí, quando eu levantei a cabeça, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Antônio Nóbrega estava na plateia, e quando a gente começou a tocar, ele subiu no palco por trás da bateria e começou a dançar. Só que como eu estava olhando para cima, eu não vi, as pessoas estavam aplaudindo Nóbrega. Não era a mim. E aí, na hora eu percebi, eu comecei a rir da situação, mas ao mesmo tempo pensar assim, o quanto eu toquei confortável, tranquilo, só por saber que as pessoas estavam gostando, estavam curtindo. Né? Então, o cérebro, a mente da gente tem esse poder, muitas vezes, de jogar a favor e de jogar contra. Então, eu sempre coloco dentro da minha preparação, eu faço muito isso com os meus alunos também, é de sempre estudar a técnica, mas ao mesmo tempo preparando também a mente para o que pode acontecer, para o nosso estado de espírito mesmo na hora da performance. Né? Então, não é só tocar uma nota longa, não é só fazer o Clark, mas como é que eu posso fazer esse exercício e pensar, tentar criar as situações já do momento da performance. Eu faço muito isso com os meus alunos. Olha, toca, muda o local da sala, imagina que as pessoas estão te ouvindo, faz esse mesmo exercício ali fora com as pessoas te vendo e vê o que é que muda, vê se você tensiona mais seu corpo, vê se de repente você não muda o jeito de soprar. Eu sempre tenho trabalhado isso e basicamente a minha preparação funciona dessa forma, né? Com esses fundamentos, trabalhando sempre a técnica, o corpo e a mente. É mais ou menos nisso que eu acredito. Maravilha, Niraldo. Muito bom ter vocês aqui no estúdio. Querido, eu que agradeço pela oportunidade. Inclusive, aproveitar a oportunidade para te parabenizar por esse trabalho. Eu, não só como músico, trompetista, mas como professor de trompete, né, eu sempre tenho falado sobre essa necessidade da gente produzir esses materiais. Né? O teu material, ele é um material que envolve várias áreas, na verdade. Né? Tem o entretenimento, mas tem a informação de qualidade, tem o pedagógico, que é muito importante. Eu sempre tenho falado para os meninos dessa necessidade de nós trompetistas, né, nós que trabalhamos nas orquestras, nas universidades, nas escolas de música, da gente poder promover o acesso aos jovens a esses materiais, né, esses materiais de qualidade, materiais construídos com um pensamento pedagógico, com um pensamento de ajudar as pessoas. Isso é muito importante. Então, você está de parabéns. Obrigado. Por esse trabalho. Eu sou um grande fã. Eu já acompanho, né, o teu trabalho desde o início lá do Jazz Trumpet. Sim. Eu tive a grata felicidade de participar em 2014, né, como aluno, estava lá assistindo o festival e hoje estar aqui com você, estar acompanhando todo esse trabalho, toda a tua carreira. Parabéns, viu? Um prazer nosso, um prazer imenso. Obrigado por tudo. Obrigado pela presença. Valeu, querido. Maravilha. Um abraço. Tchau, tchau, gente.